Olá, amigos do Viva Bem. Nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante. Você já deve ter ouvido a expressão "a vida está no sangue". Pois é por isso que nós vamos sair do estúdio do Viva Bem hoje e vamos para a Clínica Roma. E lá no consultório do Dr. Natalício Kern Filho, que é hematologista, nós vamos conversar sobre esse assunto muito importante. Bem-vindos conosco para mais um podcast. Doutor Natalício, hematologista, qual é a função básica do médico nessa especialidade? A ciência tem os seus ramos de atuação. Sobre os glóbulos, que são os elementos figurados do sangue, sobre os fatores de coagulação do sangue, é a área de atributo do médico hematologista. Sobre o sistema imunológico, no que tange aos linfonodos, as ínguas popularmente denominadas, é atributo do hematologista. As pessoas, independente da sua faixa etária, criança, adulto, média idade e idoso a partir dos 60 anos e na extremidade 80 anos, a hematologia pode dar contribuições inúmeras. O carro-chefe na consulta é o exame de sangue, é o hemograma. E quando um médico clínico geral, um especialista acaba pedindo um exame médico, não é só porque tem que pedir. Exatamente. É extremamente, porque às vezes as pessoas desfazem um pouco. Tudo que é médico fica pedindo exame de sangue, sim. Mas ali pode estar exatamente ali pode estar. Então, o segredo. Sempre que tu vai fazer um check-up, o hemograma vai estar incluído. Sim. Pormenores, tu até pode, né? Mas dentro da tradição, eu vim fazer um check-up. Às vezes o primeiro item é um hemograma. Certo. E o hemograma, ele te diz no compartimento dos glóbulos vermelhos se tu estás anêmico, com redução dos glóbulos vermelhos, ou com excesso, porque o excesso é retirado. Tem as sangrias, tem tratamento. Os excessos dão derrame cerebral, dão um AVC, por exemplo. Aí tu tem o compartimento branco, os leucócitos, as tuas defesas. Se os números estão baixos, indicam vulnerabilidade para infecção. Vírus, bactérias, fungos estão na comunidade sempre nos atormentando. São compartilhados entre nós. Veja agora o que nós estamos passando aí, sob a suspeita da pandemia aí, a iminência da pandemia do coronavírus. Aí tu vai para o compartimento plaquetas, coagulação, manchas roxas, sangramentos de nariz, gengiva, nas mulheres em idade fértil, uma menstruação que vem demais. A contagem de plaquetas abaixo de um limite, 30 mil, 20 mil, define a necessidade de vir ao hematologista. Então veja que o hemograma, aliado à pele, já são fatores que pode te trazer numa consulta e já dar um sinal iminente de doença. E provavelmente boa parte dos clientes teus, dos teus pacientes, vêm indicados por algum outro profissional porque chegou a essa questão, onde está o problema. Como regra, eu acho que empatou isso aí. Sim. Você tem hoje o direcionamento, a referência do teu médico de família, do teu pediatra, do teu geriatra, do teu conhecido, mas também hoje as informações estão muito acessíveis. Então, hoje, essa história que nós estamos trabalhando contigo aqui, essa grande oportunidade que tu está nos dando de divulgar, hoje as pessoas podem abrir seus notebooks e terem as informações as mais variadas sobre anemia, sobre o câncer do sangue, que são as leucemias, e sobre o câncer linfático, que são os linfonodos, que crescem no pescoço, nas virilhas, nas axilas. Então, ou a pessoa vem referendada, ou ela está sob essas informações que estão aí amplamente difundidas. Antes não era assim. Antes do advento das redes sociais não era assim. E hoje são compartilhados os contatos de amigos para amigos. Olha, eu preciso consultar com um profissional assim, eu estou sentindo isso. Olha, acho que tu precisa consultar com essa especialidade. É muito mais fácil ficou hoje as coisas. As redes sociais, por um lado, facilitaram as coisas, por outro lado, eu também penso que às vezes deve ser um sinal de alerta de que a pessoa, para não precisar procurar uma consulta, acaba simplesmente
Alô, Google, e tomando, como antes se dizia, a automedicação, hoje, inclusive, fazendo a automedicina, né? Concordo. Mas sabe que o Google, ele tem um sentido de um começo, por vezes, de uma conversa na consulta. Por exemplo, às vezes as pessoas vêm aqui conversar sobre excesso de ferro, ferritina, né, que é um marcador. No Google vai aparecer tudo sobre ferritina. Quando ela está elevada ou quando está baixa. Quando baixa, anemia. Quando elevada, pode causar cirrose, determinando o índice acima de 1000, por exemplo, cirrose, diabetes, insuficiência cardíaca. O Google vai te dizer tudo, ele vai te rolar as coisas. Na consulta, na entrevista médica, na anamnese, tu já vai excluindo e tranquilizando a pessoa. O paciente senta aqui, para começo de história, ele vai estar muito ansioso. No meio da conversa, tu já vai descaracterizando essas coisas. Eu vi, me falaram. E tu já vai descaracterizando, tu já vai tirando o boato. E às vezes também o é falado, o é dito, sempre leva para o extremo. Fica falando de coisa ruim, fica falando de morte, fica falando de que não tem possibilidade. E tu sabe que hoje não é mais assim, mudou tudo. Hoje as coisas não tem como determinar tempo final de tudo. Hoje tu pode fazer muita coisa pelas pessoas. Quais são os cuidados que o senhor daria como um conselho que nós, pessoas, temos que ter? Por onde começar? Quais são os cuidados? O senhor citou pele, o senhor citou sangramento. Linhas gerais, assim. Sim. Vou fazer um check-up, independente da faixa etária, vida adulta ou 40 anos. Algumas pessoas sempre usam os 40 anos como um marco de check-up. Certo. Hoje isso caiu por terra. Tu só pode fazer check-up com 20, com 30, né? Então, procure fazer um hemograma, procure avaliar se tu estás anêmico, procure ver tuas defesas. Por vezes, aquelas infecções recorrentes podem traduzir que o teu sistema imunológico não está bom. Procure avaliar até que ponto as manchas roxas e os sangramentos te atormentam quando tu está na frente do espelho completamente nu, achando que aquilo mais pode alguma coisa. Procure te autoexaminar, né? Veja o pescoço de vez em quando, palpou ínguas, opa, isso pode ser uma normalidade, axilas, virilhas. O homem examine seu testículo, se autoexamine, como as mulheres se autoexaminam a mama, daqui a pouco pode ter alguma situação. Avalie se os teus processos digestivos estão bons, né? Cuida sempre as mulheres mais jovens, até que ponto a menstruação está boa ou não. Ter coágulos em excesso numa menstruação, sangrar mais do que 7 dias é uma anormalidade. Algumas mulheres aceitam isso. Procure avaliar se o teu sistema digestivo baixo é bom, se tu não está com dor no ânus, se tu não tem coceira no ânus, se tu não está sangrando. Às vezes por prurigos, por questões culturais, tem gente que não gosta de olhar o seu resíduo fecal. Daqui a pouco a cor de um resíduo fecal muito preto, lembrando as melenas de um cabelo moreno, pode ser um sangramento. Isso representar anemia daqui a pouco. As fezes, no aspecto da massa de um vidraceiro, podem representar uma hepatite que o indivíduo tem e não sabe. Está com vírus B, vírus C e não sabe. Quer dizer, seria tomar cuidado. Cuidados gerais. Olhar para si do teu com peso, mais cuidado, da saúde e da tua boca, né? Dos teus dentes. Dentes cariados, infectados, podem dar infecção de válvula cardíaca. Procure ver sempre se a tua cor de urina é clara, o amarelo citrino. Urina cor escura pode ser destruição de glóbulos vermelhos ou anemia hemolítica, por exemplo. Então veja que muitas coisas com o teu corpo estão relacionadas com a tua saúde dos glóbulos do sangue e com a saúde de outros órgãos essenciais. Mas procure, além da medicina preventiva, ver no global como é que tu estás, das tuas gorduras, do teu ferro, das vitaminas essenciais B12, ácido fólico e ferro, porque se deficientes dão anemia. Vê a tua vitamina D. A deficiência de vitamina D compromete o sistema imunológico das pessoas. Tu vê que tem muitas informações que, olhando-se no espelho quando sai do banho, avaliando não só para dar uma ajeitadinha só para ciclo de sono, mudança de comportamento, uma dor que te incomoda aqui e ali, vai ao teu clínico, pede um exame de sangue geral, não deixe de pedir um hemograma, porque ali tu pode, numa alteração de um glóbulo do sangue,
Isto pode ser uma doença própria do tutano, da medula óssea, como pode ser uma outra doença. Daqui a pouco o indivíduo senta aqui e está anêmico e está com a tireoide fraca. Senta aqui e está com a plaqueta baixa e está com cirrose e não sabe. Entende a importância das coisas? Ou a contagem de glóbulos brancos está além dos 11.000, acha que está com uma leucemia e está com uma artrite reumatoide. A pele começa a manchar no sol, acha que está envelhecendo e ali já tem um lúpus, que é um reumatismo, por fotossensibilidade. Quer dizer, E como as coisas são bem integradas, né? Você está mencionando muitas semelhanças entre o pode ser nada e pode de fato ser algo que já está Então ali, a hematologia ela te permite isso. Nem sempre um hemograma alterado é uma leucemia. Sim, ou é uma falência da medula, é uma aplasia. Por vezes um hemograma alterado e uma pele alterada e uma mancha que surge pode representar outras doenças relacionadas. Que a pessoa nem imaginava. E a pessoa nem imaginava. E que talvez nem foi o primeiro motivo que a levou a motivo. procurar o profissional. Então a gente sempre aqui avalia de forma global, porque a hematologia te permite olhar um corpo globalmente. Essa é uma grande vantagem que a hematologia tem. Que outras especialidades, talvez, não diminuindo a importância delas, fazem uma consulta mais direcionada, entende? Certo. Que tu estuda ali 8, 10 doenças e pronto. A gente não. Se o indivíduo está anêmico e a hemoglobina está baixa, tu vai fazer uma história detalhada e vai chegar no momento que tu vai dizer para ele. Às vezes os pacientes já perguntam, eu devo examinar a medula óssea? Eu devo estar com uma leucemia? Tu diz assim, não, você não precisa mexer nisso. Você está anêmico porque você está com uma insuficiência dos teus rins. Tu precisa compartilhar essa dúvida da gente com um nefrologista e daqui a pouco tu está numa máquina de diálise. A gente tem que avaliar essas coisas sempre no global, no macro. Se a queixa é do micro, tu tem que ir para o macro. A hematologia permite isso. Um conselho final para que a gente cuide bem do nosso motor. O conselho final eu acho que é o seguinte, eu vou usar um conceito um pouquinho cristão em respeito a quem crê ou quem não crê, mas como eu gosto muito e creio muito, eu acho que a maior dádiva divina é quando o Papai do Céu nos deu o corpo e nos deu a saúde. Porque o corpo, se tu for avaliar, nós estamos em 2020 e ninguém ainda consegue fazer um corpo humano perfeito. O grande arquiteto ainda é Papai do Céu. Né? Nós não tivemos ninguém, apesar da tecnologia norte-americana, europeia, asiática, o que tu quiser envolver. Então o corpo humano ele é muito complexo. Mas ele tem tantos mecanismos de defesa que nos permitem ter longevidade. Porém, temos que tratar o nosso corpo como o nosso melhor amigo. Não judiar dele. Cuidado com os vícios. É bom beber, socialmente, não tem problema. Exagerar. É bom comer, comer demais é judiar do corpo. Estender horas de trabalho é muito bom. Aumenta nossos lucros financeiros, mas danifica o corpo. Privar o sono é ruim. O corpo vai gritar. Então eu costumo dizer o seguinte como bom conselho. Enquanto a gente vai tratando o corpo humano como o nosso melhor amigo, é a conjunção perfeita, astral perfeita. A partir do momento que a vida atual que a gente está levando, se a gente se permitir que os vícios passem a agredir, nós vamos judiar do nosso melhor amigo. E quando esta amizade quebrar ou rachar, nós vamos abrir margem para as doenças. E aí nós vamos trabalhar em cima de consequência. Nós vamos melhorar a sobrevida das pessoas, mas nós vamos trabalhar em cima de consequência e de incertezas. Vai melhorar? Não vai melhorar? Então eu acho que assim, a grande virtude da gente, esta herança que o Papai do Céu nos deu, vamos preservá-la, respeitar e amar o nosso corpo humano. É o nosso melhor amigo, viu, meu Deus? Doutor Natalício, muito obrigado. Com certeza a tua maneira de falar e de trazer também esse tema é para nos ajudar a viver bem. Com certeza. Valeu.